Shalom, bem-vindos ao canal Laboratório Matemática. Sou o professor Robson Alves, trazendo nesse vídeo para você um problema de sequência. Ele diz aqui: calcule a soma dos 20 primeiros termos da sequência 3, 6, 9 e continua. Aí ele coloca aqui letra A, 720, B, 590, letra C, 630, letra D, 810. Então, esses são os valores possíveis da soma dos 20 primeiros termos dessa sequência. Então, veja bem, como fazemos para resolver esse problema? Se aparecesse esse problema num concurso, num teste, aí, numa empresa qualquer que você fosse fazer, aparecesse essa questão, você saberia resolver? Então vamos lá, vamos resolver juntos esse problema? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar essa sequência, se ela é uma progressão aritmética, se é uma progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? A definição de progressão geométrica é que a partir do segundo termo, você divide pelo seu antecessor. E se der uma constante, um número repetido, é uma progressão geométrica. Então vamos ver? 6 dividido por 3, 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 6 dá 2? Não dá. Então não é uma progressão geométrica. Vamos ver se é uma progressão aritmética. Então vamos lá. O que diz a definição de uma progressão aritmética? Que a partir do segundo, você subtrai o antecessor e vai dar uma constante, que é chamada razão da PA, da progressão aritmética. Vamos ver se confirma. Quanto é 6 menos 3? 6 menos 3 dá 3. Quanto é 9 menos 6? 9 menos 6 dá 3. Então nós temos aqui uma PA. Uma progressão geométrica, uma progressão aritmética, tá certo? Cuja razão R é 3. Tudo bem? Então vamos lá, já demos o primeiro passo. Agora, duas formulazinhas que nós vamos precisar para resolver esse problema. Vai ser o termo geral da PA, que é esse aqui, AN igual a 1, que é o primeiro termo da sequência da PA, mais N menos 1 vezes a razão R. Tudo bem? Essa é a primeira fórmula que nós vamos usar. A segunda fórmula que nós vamos usar para calcular é a soma dos termos, ou seja, SN, soma dos termos de uma progressão aritmética, é dada por o primeiro termo, A1, mais o último termo, AN, dividido por 2, vezes N, que é o número de termos. Tudo bem? Ok aí? Então vamos lá. Já estamos aqui, preparando para resolver esse problema. Então vamos lá. Se ele quer, veja bem que na fórmula da soma, eu tenho o último termo, AN. Só que eu não tenho o último termo, não é verdade? Eu tenho 3, 6, 9 e não tenho o último termo. Então esse último termo tem que ser calculado. E quem vai ser o último termo? Vai ser exatamente o 20, porque ele quer a soma dos 20 primeiros termos. Tudo bem? Então vai ficar assim, essa forma. S20, S20, vou substituir esse 20 onde tiver N. Então S20, que é a soma dos 20 primeiros termos, vai ficar o primeiro termo, mais AN, que é o A20, fecha parênteses,
dividido por 2 vezes o número de termos. Mas que o número de termos é 20, que é a soma dos 20 primeiros termos. Está aqui. Essa é a fórmula que nós vamos usar. Tudo bem? Só que veja, eu tenho o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Eu tenho o primeiro termo. O primeiro termo é quem? É 3. Mas eu não tenho o 20º termo. Então eu vou ter que calcular. E para calcular esse 20º termo, eu vou usar o quê? A fórmula do termo geral, AN. Então vamos lá. Então veja bem, usando essa fórmula aqui, eu vou calcular a 20. Então qual é a fórmula para calcular a 20? Então presta bem atenção. Para calcular a 20 eu vou ter, coloquei a N, não é? A 20, aí eu tenho o primeiro termo, A1, mais, não é N menos 1 aqui na fórmula, N menos 1, mas que é N? N não é 20, então eu tenho 20 menos 1, 19, vezes quem? Vezes a razão. Essa é a fórmula para encontrar o 20º termo. Então vamos calcular. Então o 20º termo vai ser igual, substituindo. Quem é A1? A1 é 3. Você vai botar aqui 3 mais 19 vezes a razão. A razão eu tenho aqui. Quem é a razão? 3, o número que se repete. Então, quando eu vou da direita para a esquerda subtraindo, já que eu sei a razão, agora eu vou da esquerda para a direita somando. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Então, essa é a razão da progressão aritmética, 3. Então, veja bem, vezes 3. Então, eu tenho que o 20º termo vai ser igual 3 mais, então quando eu tenho aqui um produto, não é? A hierarquia é primeiro produto. Não posso somar 3 mais 19, tá? Então primeiro o produto. Aí depois eu somo com 3, tá bom? Então quando tem produto e soma e diferença, o produto vem primeiro. Chama-se hierarquia. Então 3 vezes 9, 27. 27. Aí eu tenho 3 vezes, vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. 57. Então, quanto é a 20? O 20º termo. O 20º termo vai ser 60, que é o último termo. Isso não é a resposta, tá bom? Ele não está pedindo o 20º termo dessa sequência. Ele quer a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência. Ok? Dos 20 primeiros termos dessa sequência. Deixa eu subir aqui um pouquinho, para não fugir aqui da câmera, tá bom? Só um pouquinho aqui. Ok, então vamos lá agora. Eu já tenho a 20, de posse do 20º termo, eu vou usar agora essa fórmula aqui, ó. A fórmula da soma, que é o que ele quer. Essa aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Esse 20, a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência vai ser A1. Quem é o primeiro termo? 3. Mais. Quem é o último termo? Que é a 20, 60. Acabamos de encontrar. Aí, sobre 2. Vezes quem? O número de termo, que é 20. Então, veja, esse está multiplicando por esse, dividindo por esse. Então, a gente já pode simplificar o 20 e o 2, tá bom? Simplificando. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 20 dividido por 2 dá quanto? Dá 10. Então, não tenho mais nada embaixo, só 1, não é? Então, a resposta vai ser a multiplicação do 10 pela soma de 3 mais 60. Então, eu tenho a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência vai ser 63, né? 60 mais 3, vezes 10.
Então, encontramos a nossa resposta. 10 vezes 63 dá 630. Então, a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência aqui, não é? 3, 6, 9, não é? Vai ser 630. A letra é C. Espero que você tenha gostado, que eu tenha te relembrado nesse assunto importante de progressão aritmética, tá bom? Soma dos termos, envolvendo o termo geral, não é que é para calcular, saber, tá certo? Qualquer termo de uma progressão aritmética, que é essa fórmula aqui, muito importante, não é? Termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, tá bom? E a fórmula da soma é SN igual a 1 mais AN, o último termo, dividido por 2 vezes N. Espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado com esse problema aí, tá bom? Relembrando alguns, então, um assunto importante, não é? Para os professores usarem na sala de aula, não é essa questão, para os alunos estudarem, né, por si mesmo. Muito bom esse assunto, tá bom? Depois eu trago uns problemas também com progressão geométrica. Que Deus abençoe. Se você gostou, deixa o like. Se não é inscrito e nos acompanhou até o fim, não é, desse vídeo, se inscreva. Tem muita coisa boa aqui no canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.